Olá pessoas, tudo bem? Como vocês? Eu tô bom, bonito e querendo ficar rico. A gente está aqui hoje para conversar com a doutora Mariana Raminho sobre a saúde do rim das crianças. Vamos falar sobre quais os alimentos são prejudiciais à saúde do rim das crianças, que fatores contribuem para o aparecimento de doenças renais, quais os principais sintomas de problemas na saúde renal dos seus filhos, o que evitar se o seu filho já tem problema renal e quais os alimentos contribuem para uma boa saúde do rim da criança. Isso e muito mais nessa entrevista de hoje com a doutora Mariana Raminho, aqui da Clínica Siame, em Colatina. Mas antes de começar a entrevista, se você gosta de acompanhar bate-papos e entrevistas interessantes, se inscreve aqui no canal para você sempre receber os avisos do YouTube para acompanhar os bate-papos com a gente. Agora chega de enrolação e vamos para a conversa. Doutora, muito obrigado por atender a gente, por receber a gente aqui na sua clínica. A clínica ficou linda, aliás, né? Muito bonita a clínica aqui. Então vamos para a nossa primeira pergunta aqui. Sim. Quais são os principais fatores que desencadeiam problemas renais nos pequeninos, nas crianças? Vamos lá então, Antônio. Primeiro eu queria agradecer o convite, né? A gente de estar com essa parceria aí nesse canal, que eu tô achando bem legal. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre doenças renais mais no público infantil, né, nas nossas crianças. Então eu queria chamar bem a atenção que é um pouco diferente do adulto. Não existe às vezes os mesmos fatores, né, que contribuem para doenças renais. Então, falando um pouquinho de fator, a gente entra muito nas causas genéticas, tá? Então as crianças, elas evoluem para algumas doenças renais, geralmente quando elas já nascem com um problema, que é que é o principal fator. Então, principalmente aqueles que já nascem com alguma malformação do rim, já tem uma predisposição genética também, pessoas na família, né, ou pai, ou mãe, ou irmão, ou primo de primeiro grau, que também tenham doenças renais, isso contribui para uma chance maior dessa criança vir a ter. E existem outras doenças também, como as que a gente chama de imunes, né, que são as doenças autoimunes, por algum outro tipo de doença, ou viral ou bacteriana, pode desencadear também uma doença no rim, afetando o rim como se fosse um órgão secundário, entendeu? Então, por isso que a gente também tem essas doenças causadas. E claro, esse boom que está tendo também de pedra nos rins nessa parte de alimentação, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E tem os outros casos mais raros, assim, mas basicamente seriam esses. Tá? Uma curiosidade que eu tenho interessante, até qual idade que é considerada criança para ser tratada com pediatra, que deve procurar um nefrologista pediátrico e não um adulto? Então, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, dentro, né, da pediatria, a gente tem até a parte infantil e de adolescente. Então, o adolescente geralmente vai até os 19 anos, né? Lembrando que agora tem uma extensão aí para chegar até o adulto jovem, que a gente chama até os 24. Mas aqui eu atendo até os 19 anos no meu consultório. Lembrando que a parte de adolescente também tem, né, a parte de herbiatra, né, que é o pediatra que é especialista nessa parte. Mas até os 18, 19 anos a gente acompanha aqui no consultório. E aí a gente tem algumas doenças que é um pouquinho diferente da dos adultos, né? Sendo que a parte de doenças renais principalmente. Os hábitos alimentares, eles têm influência na saúde do modo geral. Renal, também isso. Impacta na saúde dos rins. Quais os alimentos que prejudicam a saúde dos rins? Então, não existe aquele alimento que você fala assim, esse alimento é proibido por conta do rim. Não existe muito isso. Na verdade, o que a gente, né, orienta é que os pais, as mães, ficam mais se preocupem um pouco com a alimentação da criança, optando por alimentos mais naturais, né? Desde criança já incentivar aquele conhecimento dos alimentos, um pouquinho de cada, incentivar verduras, fruta, isso todo mundo já sabe. O que a gente não orienta muito seriam os excessos, principalmente de industrializados, corantes, né? Porque a gente sabe que o quê? Isso pode aumentar a chance de você ter pedra nos rins até mesmo na infância, principalmente a parte de refrigerantes, tudo que tem muito corante, tipo assim, Fanta laranja, Fanta uva, tudo que tiver essa parte de guloseimas, como pirulito, bala, que tiver tudo muito corante. Isso também pode aumentar a chance da criança vir a ter
Eu falo que uma coisa que é muito ruim é aquele suco de pacotinho, né? Aqueles fresh, né? isso aí. Isso daí aumenta a chance de você vir a produzir maior pedra nos rins, até mesmo na criança ou no adolescente. E claro, também a ingestão de água, né? A gente sabe que, mas meu filho não toma água, então ele vai desenvolver uma doença renal. Não existe isso, tá? Isso é coisas às vezes das nossas avós falando e tal. Claro que se você tiver uma predisposição genética, tipo assim, algum fator genético que aumente que você tem uma doença renal, claro que o consumo de água pode interferir mais rápido com isso. Mas por isso que a gente incentiva, porque você vai estar aumentando a parte de filtração do rim. O que o rim faz da gente? Ele filtra, é como se fosse o filtro do nosso corpo. Então a água interfere nisso também, entendeu? Sim. Mas, igual, eles falam muito também, quando a gente for fazer a aula de alimentos, eu vou falar um pouquinho também da carambola, né? Mas não é que você, se comer carambola, vai ter problema no rim, não. Isso daí já foi visto que quem já tem doença renal, que às vezes não pode se alimentar. E também, às vezes, quando seu filho comer algum algum alimento que contenha corante vermelho, ele simplesmente pode aparecer no xixi dele uma urina mais avermelhada, provavelmente pelo fato de estar filtrando aquele corante, entendeu? Mas não existe um alimento em si que prejudique. Na verdade, são vários elementos que, de algum modo, em excesso, principalmente, pode interferir na saúde dos nossos rins. Ou, às vezes, a criança já tem uma doença renal que não sabe. Um alimento também em excesso pode aumentar principalmente essa questão de pedra nos rins, principalmente. Mas como a gente vê doenças genéticas causando doença renal na criança, então às vezes o alimento ele não interfere tanto como fosse um fator causal. Mas evolui como que a gente chama de epigenética. O que o meio interfere naquela doença renal. Entendeu? Então é por isso. Agora vamos a uma pergunta que veio lá do Instagram, que foi o Niltinho Alexandre que mandou, sempre participa com a gente lá. E ele perguntou quais são os alimentos que ajudam a cuidar da saúde do rim da criança. Então, os alimentos, né, igual eu acabei de falar, a gente não tem como pegar um alimento. Não, come esse alimento que ele vai servir como... vai proteger seu rim. Não existe isso. Porque existe toda uma qualidade de vida envolvida nisso daí. Não adianta você não ter uma alimentação saudável, se você não bebe muito líquido, se você é sedentário ou é obeso, entendeu? Então, tem alguns alimentos, principalmente igual, se você for falar, para quem tem infecção de urina de repetição, já foi visto que aquela frutinha chamada cranberry, né, que tem suco de cranberry, né? Então, ela ajuda, né, em um certo modo, em alguma quadro de... uma das principais bactérias evita que ela se adere à bexiga, causando infecção de urina. Em alguns casos, tá? Não quer dizer se você usar o cranberry, às vezes você já tem um problema de malformação do rim que também não vai causar, né? Então, ela pode ser um fator de proteção que te ajude na infecção de urina. Bacana. Outra coisa, assim, o uso que eu falei, assim, de muitos corantes. Então, assim, todos os sucos ácidos, como suco de limão, laranja, acerola, maracujá, os sucos ácidos, ele ajudam, no caso, a acidificação, no caso da urina, e aí, consequentemente, pode te ajudar a não formar tanto cálculo, mas cálculo no rim, pedra nos rins, né? Mas lembrar, se você já tiver um fator genético que faça você formar cálculo, às vezes você vai formar, independente se você tomou a vida inteira um suco de limão. Tá. Entendeu? Então, são fatores que agregam, né, na sua alimentação. E não adianta também se você tomar só suco de limão e também não tomar água. Tomar pouca quantidade de água. Não substitui, né? O suco não substitui a água. Não substitui a água, né? Porque você tem todo o suco, e além de tudo, ele tem frutose, ele tem, né, algum carboidrato que pode também estar interferindo. Então, tudo isso que eu faço, tudo tem que ser moderado. Então, muitas crianças, às vezes, têm costume de tentar trocar. Não é o que eu oriento, né? A gente tem uma quantidade de líquido, que de acordo com o tamanho da criança, a gente vai falar, né? Um pouquinho mais pra frente.
Mas é tudo balanceado. Entendeu? Entendi. Então é isso que a gente orienta, geralmente. E quando você fala de suco, é o suco da fruta natural. Não é o suco de garrafa, o suco de pacotinho. Não, porque o suco, tudo isso, o industrializado, ele tem que lembrar que tudo que é industrializado usa conservante e existe sódio para conservar aquilo. Então você está aumentando a chance de você consumir mais sódio, claro. E a questão dos corantes, que eu falei um pouquinho mais para frente. Anterior, né, que eu falei. Então, tudo isso, o mais natural possível, seria o mais indicado, né? Perfeito. E não substituir também, na infância, substituir o suco pela fruta. A gente não tem muito isso. Quer tomar um suquinho de fruta? Pode tomar. Mas a gente orienta até mesmo você comer a frutinha para você aprender o paladar e ali pegar todos os nutrientes que aquela fruta pode proporcionar. E quando você faz o suco, você perde um pouco desse nutriente? Alguns dos nutrientes sim, quebrando as fibras, né, de algum dessas frutas. Então a gente orienta mais você comer a fruta, né? E lembrando bem da ingestão de água junto com aquilo. Né? Eu achava que isso era folclore, então não. Por isso que a gente recomenda, tá? Bacana. Os hábitos alimentares da mãe gestante podem influenciar na saúde renal do bebê? Pode sim. Na verdade, aqui, né, eu queria deixar um recado para todas as gestantes. Eu falo que quando você resolve ter um filho, né, gerar um filho, você está sendo responsável 100% pela saúde daquela criança. Então, eu falo que aqueles 9 meses de gestação é o período que ela tem de se cuidar, de, né, acompanhamento certinho no médico, porque a gente tem inúmeras doenças que podem vir apresentar numa gestação que isso interfere na saúde do bebê, né? Então, por isso que a gente preconiza sempre um acompanhamento nutricional. A gente tem visto muito aí a parte de diabetes gestacional, cada vez mais, né? Esse boom da diabetes gestacional, que é aquela diabetes que a gestante começa a apresentar. Então, você tem que ter um controle da sua glicemia, não comer muito carboidrato, muito doce, que isso pode interferir na criança. Então, o excesso também de sódio faz a gestante ficar muito inchada, né? E, consequentemente, pode ter risco também de evoluir para doenças hipertensivas da gravidez, como a pré-eclâmpsia, e, consequentemente, você levar um parto prematuro. Então, um bebê nasce prematuro, provavelmente. Então, tudo isso é importante você acompanhar, porque isso pode acarretar, sim. Porque as células do nosso rim, elas formam até o nascimento do bebê. Então, se o bebê nasce antes do tempo, consequentemente, o rim daquele bebê vai ser afetado lá na frente. Aí, toda criança prematura, que a gente fala, provavelmente aqui vai assistir muitas mães, às vezes, de prematuro. Então, a gente preocupa muito com a saúde do rim do prematuro. Porque é como se aquele rim dele fosse uma joinha de porcelana. As células deles, eles não tiveram tempo a mais para se formar. Então, ela se forma até o nascimento. Então, se esse nascimento ocorreu antes, consequentemente, muitas células aí do rim desse bebê não se formaram. Então, é uma criança que aumenta a chance de você ter pressão alta, às vezes até na adolescência, como na vida adulta, né? Ou evoluir para outros tipos de doença renal também, né? Então, tudo isso a gente também é importante a gente acompanhar. Fiquei preocupado agora. Por que você foi? Eu sou prematuro. Eu então nasci de 7 vezes. Então, todo prematuro a gente tem um olhar para a função do rim dele muito maior do que uma criança sadia. Por conta disso, os néfrons, que são as células do rim, elas se formam, a quantidade provavelmente sua vai ser bem menor do que um adulto que se formou, que nasceu com 39, 40 semanas. Entendeu? Que foi a gestação completa. Tomar mais cuidado com meus rins, então. Tem que cuidar dos seus rins. Fazer exame, procurar um nefrologista para ver se tá tudo ok. Entendeu? Então, o prematuro é aquela criança que a gente tem um pouquinho mais de atenção. Mas, claro que as doenças renais, ela podem englobar qualquer outra faixa etária. Até mesmo aqueles que nasceram normais e vieram apresentar. Nasceram normais, que eu falo, de tempo de gestação. Então, a gestante é uma paciente que ela requer bem cuidado, principalmente com a alimentação, porque a alimentação dela pode estar influenciando várias doenças que ela pode apresentar durante a gestação e depois gerar problema para o bebê. Aqui agora outra pergunta lá do Instagram, foi o Marcelo Prete que enviou.
Sim. Ele pergunta qual a importância da ingestão de líquidos na infância e qual a fase mais crítica para o aparecimento de doenças renais. Então, essa é uma boa pergunta, tá, Marcelo? Então, assim, a criança, né, igual a gente tá falando, de bebê ao nascimento, até vamos colocar 18, 19 anos. Então, varia muito a necessidade de água da criança de acordo com o peso da criança e a idade da criança, né? Você não tem como um bebê, né, de 6 meses tomar uma quantidade de líquido que uma criança de 15 anos. Então, a gente mais ou menos é de acordo com o peso. Existe uma fórmula, né, que a gente calcula os pediatras. Então, uma criança que varia entre 6 meses a 1 ano, em torno de 800 a 1 litro por dia de líquido. Lembrar que a mamadeira ou o seio materno também, isso tudo corresponde ao líquido também, né? Porque se for a criança faz uso de alguma mamadeira, usa água. Então, isso conta. E o seio materno, 80% é água, né? Então, a gente vai ver a questão da hidratação da criança. Então, para uma criança estar bem hidratada, então um bebezinho em torno de 800 a 1 litro de água por dia. Uma criança de 1 a 3 anos, em torno de 1 litro e 300, 1 litro e meio. E acima de 4 a 8 anos, entre 1,5 a 2 litros de água por dia no mínimo. E quando você tem algum probleminha, ou principalmente que eu falo a pedra nos rins ou cálculos nos rins já na infância, a gente recomenda que ela tome um pouquinho mais de líquido do que o normal. E uma das coisas que é importante a gente ver se a criança está ingerindo muito líquido, né, é o xixi. Então, olhando para o xixi, a gente consegue ver. Aquela criança que não toma muito líquido, ela tem uma urina mais concentrada, um xixi mais concentrado, né? Então, a fraldinha fica aquela fralda escura, ou você não troca tanta fralda. O normal é de 6 a 8 vezes por dia você trocar uma fraldinha de xixi, né? Ou até mesmo uma criança normal ir no banheiro de 6 a 8 vezes ao dia, o ideal de 3 em 3 horas. Por isso, não deixar as crianças ficarem segurando o xixi. A criança tem muita mania de ficar brincando e segurando o xixi, porque isso pode causar principalmente as infecções de urina a partir de uma certa idade. É bem comum isso em consultório. Então, isso também é importante. E a questão da idade de doenças renais, não existe muito assim, não, aquela idade aumenta a chance. Não, porque como a gente tem uma variedade de doenças que podem estar interferindo no rim, qualquer idade pode ser a idade de aparecimento dessas doenças. A gente preocupa, né, principalmente aqueles lactentes que a gente chama, e principalmente crianças abaixo de 1 ano, quando são crianças que às vezes já nasceram com algum probleminha, que às vezes do rim, que não descobriram, e que se manifesta como outros problemas, principalmente como infecção de urina de repetição, aquela criança que tem, principalmente deu 1 ano, já teve 2, 3 infecções de urina, isso não é comum, às vezes tem alguma coisa que ela já nasceu e ninguém descobriu, e são crianças que evoluem de uma forma mais complicada, né, e principalmente as abaixo de 6 meses. Às vezes inchaços pelo corpo abaixo de 1 ano já é mais preocupante, então são idades que a gente preocupa mais porque a doença ela pode se manifestar de uma maneira mais agressiva. Mas não existe uma doença, porque qualquer faixa etária você pode ter um problema do rim. Né? Então isso varia muito de acordo com a causa. Né? Então a gente sabe que como o rim pode ser secundário, né? ou várias doenças, né? Às vezes dengue pode dar um probleminha do rim, uma infecção muito séria ou a sepse pode dar problema no rim. Então isso varia muito de idade para idade de qual doença que a gente está falando, especificamente. Não existe aquela idade, né? São idades que a gente preocupa mais. E quais são as principais doenças que atacam as crianças nessa infância, doenças renais? Quais as mais comuns? Quais as mais comuns, então, qual que é? A primeira, né, que a gente vê muito é a infecção do trato urinário, né? Então, infecção de urina, que a gente fala. A infecção de urina, ela é a mais comum que a gente vê, né, aqui dentro de consultório, porque ela pode ser, só que de acordo com a idade, ela pode se manifestar de vários jeitos. Então, abaixo de 1 aninho, no bebê, o bebezinho de usa fralda, o bebê de colo, ela pode simplesmente se manifestar por conta de uma febre alta, arrastada, uma irritabilidade
excessiva, né? O bebê fica muito irritado, para de comer, então ela pode estar se manifestando como infecção de urina e a gente só detecta se você for no hospital e coletar um exame de urina. Senão, se começar a tomar um antibiótico pode mascarar a infecção e ninguém faz o diagnóstico e acaba tratando, porque alguns antibióticos, a grande maioria trata infecção de urina de bebê e acaba mascarando. E quando a criança já saiu da fralda, né, ela queixa de dor, que a gente chama, né, de ardência de urina, pode ter febre também, ela queixa de dor e ela muda o hábito de fazer xixi. Então ela passa às vezes várias vezes no banheiro e fazer pouquinho, o xixi fica um cheiro forte, a urina fica escura, né, e pode ir febre que quando a infecção de urina já avança. Certo. E inchaços, quando você incha muito, né, você começa a inchar pelo rostinho, depois vai pra barriga, vai pras perninhas. Isso são algumas que a gente, né, um mundo de doenças chamado glomerulopatias, que entra dentro das síndromes nefróticas e síndromes nefríticas, que tem que ver se você está associado junto com isso, a perda de proteína pelo rim, junto com perda de sangue pelo rim. Então aí a gente também tem que ver, que essas são uma das principais, tanto infecção de urina, que pode ter várias doenças atrás daquilo ali, quanto esses inchaços pelo rim, pelo corpo, né? Esses inchaços que às vezes não melhoram, vai e volta, e aí a gente tem que investigar. São as principais em criança. Tem que estar atento, né? E estar atento, isso aí. Quais os sintomas mais comuns que indicam doença renal em criança? Então, acabei de falar, né? Então, aquela criança, principalmente, que se você vai chamar atenção, na verdade eu vou chamar atenção até para os pediatras, né? Ou até mesmo aquele pessoal da área da saúde lá do postinho. Então, quando você pegar uma criança que tem alguma malformação já na ultrassom intraútero, né, na barriga da mãe, é aquela criança que precisa ser acompanhada. Ou quando ela tem algum tipo de malformação, às vezes uns apêndices aqui, não tem? Umas bolinhas aqui na orelha, como é um tipo de malformação, pode estar vinculado com alguma malformação no rim. Então é uma criança que precisa de investigação. Aquela mãe que teve algum problema sério também na gestação, é importante a gente investigar. E aquela criança que tem infecção de urina de repetição e esses inchaços que vão e que voltam, um xixi escuro, que tipo Coca-Cola, que a gente chama de hematura, que é sangue no xixi, precisa ser investigado. Pedra nos rins, né? A criança quando tem dor, que é aquela dor, você vai fazer um ultrassom e acha pedra nos rins, também precisa ser investigado. Aquela criança também que faz alguma ultrassom por algum problema e acha uma dilatação no rim, e aquilo pode estar vinculado até quadro de infecção de urina de repetição. Criança que perde muito xixi na cuequinha ou na calcinha, aquelas crianças que já saíram do desfraude, quando eles perdem muito xixi, a calcinha ou a cueca sempre estão molhada, não consegue segurar o xixi, às vezes escorre pelas pernas ou não consegue sair da fralda de uma maneira mais comum, igual as outras crianças, né? O xixi na cama associado com isso, aquela criança que não consegue ficar sem fraldinha. Então ela pode ter um problema na bexiga, que a gente chama de disfunção miccional, e que pode ter alguma malformação do rim vinculada a isso sim. Entendeu? Então essas são as doenças mais comuns. E claro, uma variedade de doenças mais raras associadas ao rim aí, mas isso daí o pediatra fica bem atento, ou quando a mãe também acha que não tá normal, aí ela vem aqui na gente pra gente conversar e entender e saber o que tá acontecendo. O que evitar se o seu filho já tem um histórico de problema renal? Isso depende muito do problema. Então, se ela tem infecção de urina de repetição ou tem alguma malformação no rim, já que ela nasceu com ela, então é aquela criança que você tem que ficar de olho quando vai sair da fralda, urinar de maneira adequada, não segurar o xixi, urinar de 3 em 3 horas, usar aqueles redutores de vaso para a criança, porque a criança consegue fazer xixi de uma maneira melhor. O problema do intestino preso pode estar interferindo nisso também, causando a piora da infecção de urina, então a alimentação é importante para essa criança. E eu falo sempre na alimentação saudável. A criança que tem pedra nos rins, ela tem que diminuir o corante, ela tem que diminuir tudo que foi industrializado, tempero pronto, aumentar bem mais do que o normal a quantidade de líquido. E às vezes a própria obesidade infantil também pode estar interferindo na
na função do rim, né? Que isso sobrecarrega o rim. Se você tiver, às vezes, a criança que já teve diabetes, então a gente também tem que ficar de olho no rim para poder ver o acompanhamento de proteína pela urina. Então isso tudo a gente também tem que acompanhar. E aquela que já tem alguma doença, que está cursando com perda da função do rim, é uma criança que a gente tem que dar mais atenção, aquela que às vezes, né, tá perdendo o rim devagarzinho, que isso pode acontecer. Então aí tem que ter uma alimentação balanceada, calculada, porque tem alguns tipos de alimentos que elas não podem comer. Igual eu falo, falei um pouquinho lá no início da carambola. A carambola, eu já vi alguns casos, é porque assim, ela em excesso, por mais que você tenha um rim bom, ela deposita alguns cristais dentro do rim que faz o rim parar um tempo de funcionar. Mas ela assim, eu já vi uma criança que tomou 2, 3 litros de suco de carambola. Entendeu? Nossa. É muito. E aqueles que já cursam com falência do rim, como principalmente os que já estão na hemodiálise ou transplante, essas coisas, a carambola ela tem uma substância que a gente não consegue filtrar pelas essas máquinas, então a gente não recomenda o uso. E aí aquele paciente que vai ter que dosar a quantidade de potássio que ele vai ingerir. A gente recomenda, né, todo alimento que tenha potássio, não ficar comendo muita banana, ficar cozinhando mais o feijão, né, para poder soltar o potássio dos alimentos, porque isso o rim dele já não consegue mais fazer, mas isso é para pacientes que já estão cursando evoluindo com perda praticamente do rim ou fazendo hemodiálise, vamos colocar assim, né, que são na parte de crianças são o público com a porcentagem bem pequenininha, né? Aí a alimentação dessa criança tem que ser completamente balanceada, mas aí junto com o médico e junto com o nutricionista. No caso dos bebês, quando que os pais devem ligar o sinal de alerta para alguma doença renal? Então, os bebês, principalmente quando tem infecção de urina de repetição, quando tem muita infecção de urina. Só que, pais, fiquem atentos. Às vezes, né, por conta de quando tiver febre, principalmente os bebês se manifestam infecção de urina através de febre alta. Como muitos problemas pode levar a febre alta, se você não for num profissional adequado, um pediatra, às vezes em pronto-socorro, que suspeita de infecção de urina, ele pode simplesmente passar um antibiótico e tá mascarando. Então, muita febre no bebê não é comum, tá? Febre tomou vacina. Febre de vacina é febre que tem um dia. No dia da vacina deu uma reação, isso pode acontecer, é tranquilo. Aquela febre que tá persistindo, ele tá urinando, tá muito irritado, então é um bebezinho que precisa levar no pronto-socorro, fazer os exames e tem que se suspeitar de infecção de urina e fazer um exame de urina. Então esse bebê é um bebê que a gente tem que dar mais atenção, tá? E febre também eu chamo atenção, principalmente vós, mães e pais associam muito a dente, né? Febre de dente. Febre de dente não existe, tá? Isso é um mito. Não existe? Não existe. Na verdade, por que melhora sem você fazer nada? Porque existe a grande maioria das infecções da criança é viral, é vírus. Que vem, vai embora, sem você precisar fazer nada, sem você usar antibiótico, sem tomar remédio. Então, o que o dente causa é o quê? Uma coceira, uma irritabilidade, às vezes no bebê, quando tá, né, que você dá alguma chuquinha, alguma coisa pra ele morder pra acalentar. Agora, dente não dá febre. Isso que tem que ficar na cabeça de vocês. Caiu por terra mais um mito. Mais um mito que caiu por terra. Então, assim, essas febres recorrentes no bebê é importante. E bebê que incha, aí tem que ver como tá esse rim dele. Tá? E um bebê que não ganha peso, né? O bebê que não ganha peso, não cresce. Porque toda criança, principalmente nesse primeiro ano de vida, ela tem um mínimo, né? Que a gente considera normal pro crescimento dentro, até mesmo de dia e de um mês. Você vê se essa criança, naquele gráfico, naquele cartãozinho da criança que vocês têm em casa, que essa criança não tá de acordo com o gráfico, ou tá abaixo da linha do gráfico, você vê que ela não tá desenvolvendo, às vezes ela pode já ter um problema renal e ninguém descobriu. E claro, também uma anemia que não melhora, né? Porque quando o rim é bem afetado, ele pode estar interferindo com anemia. Então, a gente também tem que investigar. Essas são o ponto-chave que eu chamo mais a questão aqui. Então, uma febre que várias vezes que não melhora, que precisa usar antibiótico, só melhora com antibiótico, inchaços que não melhora e problemas de crescimento, desenvolvimento. E às vezes quando você tem história familiar, né,
com doença renal grave, né? Então vale a pena você ver como está o rim dessa criança para você não tomar uma surpresa lá na frente, né? Então essas são as crianças que a gente fica mais preocupados. Em uma pesquisa que eu estava fazendo, a gente poder conversar sobre essa entrevista, eu encontrei um caso de uma menina de 6 anos de idade que, por causa de uma pneumonia necrotizante. Sim, pneumonia grave. Ela desenvolveu uma insuficiência renal crônica e corre risco de perder os rins, fazendo hemodiálise, aguardando transplante. Sim. Aí a pergunta é, quais as doenças que os pais devem ficar atentos, que se não forem tratadas corretamente, podem evoluir ou gerar como consequência um problema renal grave? Então, várias doenças podem causar isso, né? A gente cita, né, na criança, principalmente aquelas doenças mais autoimunes que acontecem. O que são? Tipo o lúpus. O lúpus, vamos supor, é uma doença rara, mas que a gente às vezes vê na infância. São as doenças reumáticas que se elas não forem tratadas, né, elas podem atingir o rim de uma maneira que a gente chama imunológica, pelo fato de ser autoimune. Não tratado, o rim pode ser acometido, né? E aí levar até a perda desse rim mesmo. Quando a gente fala de hipertensão e diabetes, né, no adulto, a diabetes ela pode se iniciar na infância. Então, se ela não for adequadamente tratada com um endócrino pediatra ou até mesmo controlada, então esse rim ele vai sofrendo a ação dessa diabetes e chegar na vida adulta ele pode causar sinais de falência mais cedo, se não for controlada desde cedo, entendeu? E quando a gente fala de pressão, né, pressão alta, na criança não tem mesma causa do que no adulto. Geralmente quando você tem uma criança já com problema de pressão alta, geralmente é uma causa secundária, alguma outra doença está causando isso. Ou às vezes ela já até tem doença do rim e não sabe e causa com hipertensão. Então também precisa ser controlada, né? E várias doenças, como principalmente, igual você citou aí, uma pneumonia não tratada, às vezes pode causar, até mesmo uma infecção viral, pode causar uma doença do rim, né? Mas as principais são o que a gente chama de doença autoimune, que evoluem para um grupo de doenças chamado glomerulopatias, que dentro do rim existe uma parte chamada glomérulo. Então, são milhões de doenças que podem afetar aquilo, o glomérulo, e aí a criança começar a ter perda de sangue, proteína pelo rim, aí cursa com inchaço, e se elas não são adequadamente tratadas, pode evoluir com perda do função do rim. Então, por isso que é importante seguir a receitinha, que o seu médico, eu mesmo tenho alguns pacientes que às vezes não trata adequadamente, aí acabam perdendo o rim lá na frente, então, claro que não é a maioria das doenças, mas existe algumas doenças sim. Quando você fala não trata adequadamente, é porque às vezes o médico passou o remédio para tomar por um determinado tempo, ou a quantidade de medicamento, e a família não dá no tempo recomendado, né? Eu tô falando muito de doenças crônicas. Doenças crônicas é que você tem constantemente tratando, acompanhando tudo, e às vezes os pais também ficam cansados daquilo, e a criança tá bem, acha que lá na frente não vai causar nada. Então requer muita orientação do seu médico, e eu falo toda doença um pouquinho mais complicada requer o entendimento da família para a gente conseguir um tratamento adequado, entendeu? Porque na verdade criança depende dos pais para tratar, então se eles não têm uma confiança, essa relação médico-paciente não esteja legal, que procure um outro médico ou para poder sentir, mas eu falo que os pais, né, tem que entender essa doença para tratar de uma maneira adequada, assim, entendeu? Então, assim, sífilis pode ter, a mãe às vezes teve sífilis, não tratou, essa criança pegou, não tratou, então você pode ter acometimento do rim. Então, existe uma variedade de doenças, sim, tá? Então, eu citei algumas aqui, tá? Perfeito. A doença renal crônica é aquela que ela é permanente, né? Você passa a tratar por a vida toda. Isso, na verdade, a diferença você tem a aguda e a crônica, igual eu até comentei. Até 3 meses a gente considera uma doença aguda e ela pode se reverter. E depois de 3 meses, quando o rim não volta a funcionar normal, a gente tem a doença renal crônica, quando você vai tendo falência devagarzinho do seu rim. Na infância, uma das principais causas, principalmente nos bebês abaixo de 1 ano,
são as malformações do trato urinário. Aquela criança que já nasceu com algum acometimento renal, que aquele rim não conseguiu se desenvolver na barriga da mãe e que às vezes no primeiro ano já dá sinais que aquele rim não funciona. Então é um rim que já foi mal gerado. Essa é a principal causa de doença renal crônica na infância daquele primeiro ano. A criança com doença renal crônica, ela não cresce, ela não se desenvolve como uma criança normal. É aquela criança que não tem apetite, né? Aquela criança que cursa com anemia. Por isso que eu citei lá atrás, que são indícios que essa criança está evoluindo com alguma doença do rim. O rim influencia até no crescimento da criança? Sim, claro. O rim funciona como um todo, né? Tanto do crescimento do osso, da parte de anemia. Chegamos ao final da entrevista. Muito obrigado pela sua atenção, por esses esclarecimentos todos. A senhora quiser deixar algum recado para os nossos inscritos, para aqueles que vão assistir esse vídeo, fica à vontade, esse espaço é todo seu. Sim, eu que agradeço o convite, tá, Antônio? Então, assim, eu queria chamar um pouquinho a atenção, principalmente falando dessa parte de saúde dos rins das nossas crianças. Hoje em dia, a gente, né, chama atenção para a questão daquela vida um pouco mais saudável. A gente sabe agora que a gente está vivendo tempos difíceis de criança ficar dentro de casa. Eu sei que isso é bem complicado. De manter sempre uma alimentação um pouco mais balanceada. Aumentar essa questão de ingesta de líquidos, isso para o rim é super importante. Diminuir essa questão de guloseimas industrializados, né? Comidas que contêm muito sódio, principalmente. Ter uma cultura dentro de casa sem muito sal e sem muito açúcar para ela já crescer naquele meio. E evitar também coisas, principalmente como a obesidade infantil. E a gente chama muito também a atenção para usos de anti-inflamatórios. Aquela coisa, meu filho tá com febre, tá com dor, deixa eu dar uma gotinha aqui de ibuprofeno, nimesulida que eu tenho aqui em casa. Então isso não se usa em criança, anti-inflamatório. Caso você tenha alguma suspeita que seu filho tá tendo algum probleminha renal, procure um especialista e não deixa evoluir isso aí não. Então, porque às vezes... principalmente nessas partes de posto de saúde, às vezes você tem um médico generalista que não pense também nisso, então qualquer mãe que se aventar, o meu filho tem isso que a doutora falou, tal, então vão procurar, que às vezes muitas doenças a gente também começa a enxergar porque foi uma atenção da família mais que acabou descobrindo e a gente foi ver, já tinha um problema lá atrás e ninguém descobriu. Então requer também atenção para os pais sobre esse bate-papo que a gente teve aqui hoje. Ótimo. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Chegamos ao final de mais uma entrevista aqui no Se Queira ou Não Queira. Se você gostou dessa entrevista, deixe o seu curtir. Se você tem alguma dúvida e quiser, pode comentar aqui embaixo que a doutora Mariana vai dar uma olhada sempre que puder para responder as dúvidas de vocês. Muito obrigado pela atenção e pela audiência de vocês. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.